Eu quero trazer uma palavra, o título é Geradoras de Sonhos, é o título. Como hoje é o Dia das Mães, eu quero evidenciar a obra de algumas mulheres. Porque mãe, muitas são, mas geradoras de sonhos, poucas são. A verdade é que, quando uma mulher pare um filho, não significa que ela é uma mãe. Existem mães que adotam filhos e elas são verdadeiras mães. Não tem filho biológico, mas é mãe. Porque tem mãe que até filho joga no lixo. E isso não significa que é mãe. Ela pode ter parido um filho, mas ela nunca foi mãe. Então eu quero falar desse diferencial hoje, e vocês vão entender como algumas mulheres sofreram para gerar um sonho. Gênesis capítulo 12 fala do chamado de Abraão, o de Abrão. E eu vou começar por ele, mas eu vou evidenciar a história de algumas mulheres além da de Sara. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mas as almas que nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. Só essa parte. Eu quero começar por Abrão. Imagina um homem que já tinha 75 anos de idade, uma vida estabelecida, uma vida financeira estabelecida. Você sabe que quando o homem tem uma vida financeira estabelecida, a mulher dele sofre menos se ele for um bom homem. Se ele for um homem ruim, o sofrimento da mulher aumenta. Porque quanto mais dinheiro ele tem, mais pecado ele comete e mais insultos a mulher sofre. Né? Eu estou querendo dizer nesse sentido para vocês entenderem. Se o homem é bom, quanto mais finança ele tem, melhor a mulher é bem cuidada. Se o homem é ruim, é melhor ele ser pobre, porque pelo menos pobre ele é humilde, e ele vai tratar a mulher, porque a mulher é o único bem que ele tem, entre aspas, né? Se é essa a mentalidade dele, então pelo menos ele vai prezar por aquilo que é o único bem que ele tem. A verdade é essa. Mal comparando, tá? Quem está entendendo? Por isso que a prosperidade do homem não está no homem. A prosperidade do homem está primeiramente em Deus, segundo no seu propósito, e em terceiro na sua esposa. Porque quando o homem tem uma mulher que o ama e ele honra a sua mulher, a mulher passa mais tempo orando pela prosperidade da família do que orando pela conversão do homem. E aí entra a qualidade de vida do homem. Imagina que você é casado e você não é convertido. Ou então é um homem que é muito boçal, não trata a sua esposa como ela gostaria de ser tratada. Ou imagina que você é um camarada que não é convertido, tem uma vida muito ruim aí fora. A tua esposa, primeiro processo, ela não vai orar: Senhor, prospera o trabalho do meu marido. Senhor, abençoa o trabalho dele. Ela vai investir todas as forças dela orando pela sua conversão. Porque para a mulher, qualidade de vida não é dinheiro. Qualidade de vida é ter um marido que é só dela, primeiramente. Segundo, um marido que lhe trate com respeito. Quem está entendendo? E aí depois, irmãos, vem a prosperidade financeira. É isso que os homens não entendem. Porque a mulher é muito mais o sentimental. Ah, você vai dizer para mim: não, apóstolo, tem mulher que é gananciosa. Eu não estou falando da minoria, eu estou falando da maioria. Eu não estou falando da minoria. Sempre vai existir uma minoria. Eu estou falando da maioria. Então, quando você, agora vamos partir do pressuposto de que todos são crentes.
E o cara é crente, mas ele ainda não é convertido. Ele não trata a esposa como a esposa gostaria de ser tratada. Ele é um homem totalmente boçal. Ele é avarento. Ele é indelicado. E aí a mulher crente, ele sai para trabalhar. Ele tem um comércio, uma empresa, ou então até mesmo ele trabalha de funcionário para alguém. A esposa dele está em casa e está orando. Senhor, converte meu marido. Que meu marido venha se tornar um gentleman. Que meu marido venha ser um homem melhor. Um pai melhor. Um homem mais atencioso. As orações da mulher é só pedindo o básico e o elementar. Agora vamos supor, homem, que você já seja um homem educado. Um homem carinhoso. Imagina que você já seja um homem que sabe retribuir a sua esposa como ela merece. Então, você sai para trabalhar, já seja um pai atencioso, um marido atencioso. Quando você sai para trabalhar, a oração da tua esposa muda. Olha a oração da esposa que está nesse nível. Senhor, abençoa o trabalho do meu marido. Prospera meu marido. Enriquece ele. Abençoa as mãos dele. Ele trabalha por conta própria. Coloca gente diante dele para comprar o produto dele. Ele trabalha de funcionário para os outros, Senhor. Faça o patrão dele enxergar a qualidade do meu marido e promover ele naquela empresa. Viu como que a oração muda? Por isso que a prosperidade do homem está no joelho da mulher. Vocês nunca repararam que um homem solteiro ele só vive duro? E o homem casado sempre tem dinheiro? Porque a aliança prospera. O cara não tem um passarinho para dar o piche. Ele não tem nada, ele não bota compra dentro de casa, ele só anda duro. Solteiro só anda duro. Pode reparar. E o homem em casa sempre tem um dinheirinho, sempre sobra, consegue comprar carro. E depois que ele casa, ele consegue comprar uma casa, ele consegue comprar um carro. Enquanto ele mora com o pai e com a mãe, ele não tem nada. Por que não tem? Porque a aliança prospera. Porque a mãe dele não vai gerar por ele o que a esposa vai gerar. A mãe gerou o que tinha que gerar. Agora a esposa vai gerar outra etapa na vida dele. É por isso que você tem que escolher bem a pessoa que você vai casar. Porque a mãe termina aqui e a esposa vai continuar daqui em diante. A mesma coisa é o marido, quando uma filha casa. O pai vai até aqui, ama. Não é isso? O pai ama, cuida, a gente pega no colo, a gente dá beijinho. E aí quando a filha casa, o pai leva a filha e entrega na mão do homem, que a gente acredita que o cara vai completar uma nova etapa da vida da minha filha. Com o mesmo um amor diferenciado, mas também amando intensamente. Também suprindo intensamente. Então são etapas. O casamento vira uma chave. Quem está entendendo, irmãos? Então agora olha só, você imagina... O que eu estou querendo dizer? Tenta raciocinar comigo. O que é o casamento? O casamento é uma aliança de crescimento mútuo. Não é só para um, é para os dois. O marido não casa para ter uma companheira para poder trabalhar do lado dele e realizar o sonho dele. Não é isso. Os dois estão juntos, os dois sonham juntos, os dois crescem juntos. A opinião de um conta para o outro. É companheirismo, é amor. E quando você coloca um negócio no seu coração e você atropela todo mundo, nem pergunta à pessoa que convive contigo se ela gostou ou se não gostou. A pessoa se sente um coadjuvante no palco da sua própria existência. Ela é figurante no palco da sua própria existência. Ela não tem direito a nada, você está entendendo? Ela acha que a vida dela é só seguir a vida de outra pessoa. Não, ela é um ser humano. Ela pensa. Agora imagina Sara. 75 anos de idade, vivendo em Ur dos Caldeus, em Harã, já tinha um comércio estabelecido, uma cidade altamente sofisticada. Para tu ter uma ideia, existe um registro histórico de que mais antigo do que a cidade aonde Abraão vivia, só Jericó, de 3.000 anos, cidade de 3.000 anos atrás, 3.000 anos e meio. Quem está entendendo? Um comércio estabelecido. Existia um templo chamado Templo de Ur-Nammu, uma construção catedrática que nos dias de hoje teria dificuldade de ser feita. Imagina você morar no Rio de Janeiro, no centro do Rio, de frente para o shopping, e ter que mudar para o meio do deserto. Essa é a história de Abraão e Sara. A Bíblia diz que eles já eram estabelecidos, já tinham bens, já tinham servos nascidos na sua casa. Uma vida já feita. E de repente Abraão escuta a voz de Deus dizendo, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai.
Em nenhum momento você vê na Bíblia Abraão perguntando a Sara, o que tu acha? Eu ouvi a voz de Deus, Deus falou isso pra eu ir, o que tu acha? Ele simplesmente saiu, tudo bem, saiu. Entenda, uma mulher largar a prosperidade de um local, ela tinha dinheiro para poder comprar maquiagem que ela quisesse, ela da Mary Kay, ela tinha condições financeiras de passear a hora que ela quisesse, ela não tinha um filho, mas financeiramente ela estava realizada. A única coisa que ela não tinha, ela teve que abrir mão, ir para o meio do deserto. Para onde você vai, Abraão? Eu não sei. A voz que falou comigo, porque ele não tinha uma ideia de Deus. Abraão não conhecia Deus. Abraão, o pai dele era Terá. Terá era fabricante de ídolos. Ele não tinha uma identidade. Hoje você vai chegar para mim e falar assim, apóstolo, se Deus fala comigo, sai daí, vai para outro lugar, você vai. Porque você sabe quem é o Deus que tu serve. Você tem noção de quem Ele é. Tu lê a Bíblia, tu ora, tu busca, tu tem conhecimento teológico, tem internet, tem tudo, não é isso? Ele ouviu uma voz falando no ouvido dele, sai. Existia vários deuses naquela época. Embora o Deus absoluto sempre existiu. Agora olha só. Ela poderia questionar, Abraão, você está louco? Você ouviu uma voz falando no teu ouvido, diz para a gente sair daqui? Eu tenho 75 anos de idade, tu não tem consideração a minha idade, andando no meio do deserto? Irmão, de Ur do Caldeus até Canaã são 1.300 quilômetros de distância. É o Iraque e é para Israel agora. Uma mulher de 75 anos, para ir atrás de um sonho. E ela sofre todo tipo de abuso. A verdade é essa. Nós nunca vamos pregar aquilo que ofende o pai da fé, não é isso? Mas os erros dele têm que ser evidenciados. Porque se ele é o pai da fé, ele é um modelo que serve de paralelo para nós. E ele errou, e errou feio. Eu quero aprender com as coisas que ele fez certo, e eu quero aprender com as coisas que ele fez de errado. O fato de um homem ouvir a voz de Deus não o torna espiritual. Ter uma experiência espiritual não lhe torna espiritual. Ser batizado no Espírito Santo não te torna espiritual. É uma experiência espiritual. Não confunda maturidade espiritual, ser espiritual, com ter uma experiência espiritual. Você viu um anjo, viu um demônio, ou foi batizado no Espírito Santo, ou tem algum dom espiritual para comunicar a alguém, e você se sentir espiritual por isso. Nada disso. Ele ouviu a voz de Deus, saiu. Tudo bem, obedeceu a voz. Mas aí a natureza dele ainda era carnal. Uma mulher, para gerar um sonho, ela sofre muito até o homem largar a natureza carnal e se tornar um homem espiritual. Esse é o preço que as mulheres que geram sonho pagam. A Bíblia diz que ele foi para o lugar que Deus falou. Ele foi. E quando ele chegou lá em Canaã, apertou um pouco da fome, ele levou a mulher dele para o Egito. Lá no Egito, ele disse, fala que tu é minha irmã, porque aqui os homens são maus, você é uma mulher bonita, e se falarem que você é minha mulher, vão me matar para ficar contigo. Mentiu. Aí você vai dizer para mim, apóstolo, Abraão mentiu? Mentiu. Não, mas Sarai era meia irmã dele, então ele não mentiu. Meia verdade também é meia mentira. Ela era meia irmã dele até casar. Depois que casou, ela era esposa dele. Então mentiu. Expôs a esposa. Levou a esposa para um lugar, para o mundo. Ela volta de lá com H. Que para ela era mais vergonha. H é mais vergonha dele do que dela. E ela aceita. Por que ela aceita, pastor Elcio? Ela aceita porque ela estava numa condição de inferioridade. Ferida na alma. Uma mulher oriental que não gerava um filho, ela se colocava numa situação sem direito de questionar nada. Porque era o mínimo que um homem precisava, pedia, era um filho. Então uma pessoa quando está numa condição de senso de inferioridade, mesmo ela estando no direito de falar, não, tu não vai levar mulher nenhuma não. Ela se sente mal, eu não posso falar nada, eu não tenho o direito de falar nada. Olha como que o homem vai conduzindo a situação, só porque ouviu a voz de Deus. Deus, irmãos, Ele quer que você ouça a voz dEle, amém? Mas Ele não quer que você saia atropelando tudo de maneira carnal, só porque tu ouviu a voz dEle.
passando por cima do que as pessoas pensam, acham, atropelando com vários preceitos e várias situações, causando danos. Deus não falou para ele, vá para o lugar que eu te mostrarei? Ele tinha que ficar lá, não levar a esposa dele para o Egito novamente. Foi no Egito, voltou de lá. Só que olha só, irmão, segundo alguns rabinos, Faraó não chegou a tocar em Sara. Mas Faraó foi atacado de chagas. E ainda indenizou Abraão pelo erro que ele cometeu. Disse, vai, leva ouro, leva prata, e leva também uma escrava. Isso aí é a graça e a misericórdia de Deus. Quando nós cometemos um erro e fora da nossa consciência, Deus nos guarda. Agora você cometeu o segundo. A Bíblia diz que de novo tem fome na terra de Canaã e ele vai para a terra de Abimeleque. Quando ele chega nas redondezas, Abimeleque significa Avimelech. Avimelech significa pai e rei. Quando ele vê o nome do rei, ele já pensa, esse homem deve ser muito poderoso. Ele tem o mesmo costume dos egípcios. Fala que tu é minha irmã, que senão nós vamos matar. Erra de novo, a mesma mentira. Aí, irmãos, entenda o seguinte. Quando você erra uma vez e se arrepende e abandona é uma coisa. Mas quando você comete o mesmo pecado duas vezes, aí já entra a iniquidade. É um pecado não arrependido. Só que dessa vez, eu não vou afirmar categoricamente. Tá? Eu fico em cima do muro. Mas segundo alguns rabinos, Abimeleque teve relação sexual com Sara. Da segunda vez ele não escapou não. Que a Bíblia deixa bem em cima do muro para a gente interpretar se teve ou se não teve. Faraó, a Bíblia deixa bem claro que ele não tocou. Mas Abimeleque, a Bíblia não diz que não tocou não. E segundo alguns rabinos, para ele aprender na carne, Abimeleque tocou. Aí é o preço. Agora olha só que situação que a mulher passa. Quando eu afirmo categoricamente alguma coisa, eu falo do que eu sei. Eu estou falando do que os rabinos disseram, também? Mas a Bíblia dá vazão a essa interpretação também. Se você ler o texto, dá alusão a essa interpretação também. Agora imagina só. Se Abimeleque tocou em Sara, fora a vergonha que ela passou, imagina que insulto, que vergonha. Ser entregue numa época da cultura oriental como aquela, onde o homem tinha o seu posicionamento, o seu orgulho humano, entregar a mulher com a própria mão para outro homem. Olha que nível de vergonha. Imagina como que estava o estado da alma de Sara. Agora Abraão faz uma proposta maravilhosa, né? Sara faz a proposta para Abraão. Movida por quê? Movida pelas suas feridas. Porque da cultura de onde ela veio, lá de Ur dos Caldeus, uma mulher quando não tinha filho, ela entregava a sua serva para o seu marido para dar continuidade à sua geração. E aí, um homem que quer ouvir a voz de Deus para ter algo novo, não ouve a voz de Deus para reformular a sua mentalidade, não é isso? E fazer tudo novo. Continuou, trouxe o paganismo, trouxe a atitude, né? Trouxe os costumes do mundo para dentro do seu casamento. Aí a mulher fala, toma Sara, toma Agar, minha serva, para você se reproduzir com ela. Ah, vai, tá bom, ele nem relutou. Nem relutou, foi lá e engravidou Agar. Agora Agar começa a zombar de Sara, e Sara disse para mim, Sara diz para Abraão, isso está ficando um absurdo para mim. Isso está ficando terrível para mim conviver numa situação dessa. Porque a serva que você me deu, que nós trouxemos do Egito, ela zomba da minha cara. Está difícil o convívio com ela. Você está entendendo? Isso tudo por quê? Por um homem que estava cego por uma visão e a promessa estava do lado dele. A terra que Deus tinha para ele, irmão, era muito mais do que uma geografia. A terra que Deus tinha prometido para ele estava do lado dele, era a mulher dele. Às vezes nós buscamos longe o que está perto de nós. O nosso Deus é tão poderoso e o nosso Deus é simples, irmãos. Deus é simples. Deus age de maneira simples, embora Ele seja criador dos céus e da terra. Se você olhar direitinho para sua esposa, o teu milagre está nela. Você está procurando em grandes empreendedores, grandes empresários, homens poderosos para te ajudar, não sei mais o que, futuca o dia inteiro na internet, trabalha 15 horas por dia. Se você observar a tua esposa direitinho, a tua prosperidade está do teu lado o tempo todo. Quantos podem dar uma salva de palmas para a esposa que está aqui lá? Quando o homem é generoso com a esposa, deixa eu contar um segredo para vocês, agora eu vou contar.
Eu vou para Israel, quando eu vou para Israel, eu vou economizando toda a minha finança o ano inteiro para poder ir. Eu tiro uma parte, eu separo, tiro uma outra parte, separo, deixo de comprar coisas para mim e vou guardando. Quando chego em Israel, eu já separei alguns dólares de economias minhas, tá? E quando chega lá, às vezes, irmão, eu fico sem almoçar. Eu economizo o máximo, não compro nada. Pergunta ela a última vez o que eu comprei lá em Israel para mim. Comprei nada, mas eu trouxe um anel de ouro para ela, trouxe um relógio. Eu nunca vou para algum lugar e eu não trago um presente para minha esposa. Eu fico sem comer, mas eu trago. Sabe por quê? Porque eu sou bonzinho, né? Porque eu sou bonzinho? Primeiramente, porque eu amo a minha esposa. E segundo, porque eu estou investindo, eu sei que a minha prosperidade está na vida dela. A minha esposa não ora, Senhor, converte meu marido, faz ele virar um pastor de verdade. Senhor, converte meu marido, faz ele ser mais carinhoso comigo. Senhor, ela não ora por isso, ela ora assim, Senhor, enriquece meu marido, que se ele se enriquecer eu estou bem. Prospera meu marido, esse é o segredo. O nosso segredo da nossa prosperidade, homem, está na vida da nossa esposa. Agora, você não faz nada pela tua esposa. Sabe o que a tua esposa pensa? Meu Deus, se esse homem enriquecer, eu vou virar um trapo de imundícia na mão dele. Ele vai cartar com a minha cara, ele vai comprar uma picape, ele vai me atropelar. Talvez ele é capaz até de me mandar me matar. Eu estou falando sério. Então, irmãos, não tem como. Não tem como, você está entendendo? A prosperidade está na mão de Deus. Olha para o irmão e diz, está na mão de Deus. A bênção está na mão de Deus. E Deus não é uma força ativa, Ele não trabalha de forma fantasmagórica. Tem gente que acha assim, ó, eu venho aqui na frente e choro, aí Deus fica comovido com o meu choro e pensa assim, nossa, ele está chorando como ele nunca chorou antes, eu vou abençoar a vida dele. Não, Deus é um ser inteligente. Ele reage a atitudes corretas. Deus sabe analisar coisas. Deus é um ser pensante. Deus criou o átomo, as moléculas, irmão. Deus não reage a lágrima. Aquela menina que matou o pai, chorou em cadeia nacional, a gente ficou com pena dela, não foi? Deram uma técnica de chorar para ela chorou na televisão no Fantástico, com o ursinho agarrado, aquela Susana Rostoff, não sei o que lá, matou, botaram um ursinho nela, botaram ela com a sainha rosa, ela disse, eu não sabia o que eu estava fazendo, se eu pudesse eu não fazia isso com meu pai. Depois todo mundo chorou, eu chorei. Foi aquele homem que me enganou. Logo depois pegaram uma filmagem escondida do advogado dizendo, bota a saia rosa. Ela, você tem que... Eu não vou usar essa saia rosa ridícula não. Ele disse, você quer limpar a tua imagem com o brasileiro? Então tu vai ter que botar uma saia rosa. Eu não vou agarrar esse ursinho não. Tudo planejado. O cara filmou ela gritando, esse povo idiota, não tem que agradar ninguém não. Assim mesmo, só uma encenação. Uma técnica para mover a gente. Você pode me enganar, você pode enganar as pessoas, o povo brasileiro, botar uma roupa rosa, botar um ursinho de pelúcia, dizer que você está arrependido, chorar em cadeia nacional, mas o interior do homem, só quem conhece é Deus. E da justiça do eterno, ninguém vai conseguir escapar. Porque ele é onipresente, é onisciente. Não basta ser onipresente, né? Ele é onisciente, conhecer tudo. Ele faz questão de conhecer tudo e também ser onipresente. Porque ele quer mostrar que ele conhece e está perto. Para abençoar ou para amaldiçoar. Depende da nossa atitude. Então nosso coração, Deus diz assim, esse homem ama a esposa. Esse homem ama a família. Se ele ama, ele merece a bênção. Porque ele vai investir no lugar certo. Ele vai investir primeiro na família dele. Depois que ele investir na família dele, ele ama tanto a família dele que ele vai dizer, eu quero que outras famílias sejam abençoadas como a minha família é. E aí ele vai investir em famílias. E aí Deus vai dar prosperidade não só para a família dele, mas vai dar prosperidade para ele, para a família dele e para abençoar outras famílias. Quem está entendendo qual é o princípio de Deus? Deus pensa em famílias, irmãos. Deus trabalha assim, as comunidades são formadas por famílias. Então quando o homem é egoísta com a sua própria família, ele não merece nem estar vivo, quanto mais ser próspero. Não merece nem estar vivo, porque ele não está cumprindo o propósito original da sua existência, que é amar a Deus e amar a sua família.
Então existem pessoas tolas. O tolo, ele é irreconciliável. Nós ensinamos, não é isso? Ensinamos uma palavra como essa aqui, e ele está pensando que nada. Ah, a apóstolo está pregando isso porque é o dia das mães. Cada um não sou cada um. No dia dos pais eu posso ensinar como honrar o marido e também ser amado por ele. Porém, agora eu quero que você entenda o seguinte, homem. A vida se torna mais fácil para você quando você passa a amar a sua família. Quando eu disse aqui para a apóstola que eu amo a minha esposa e minha família acima de tudo, você vai dizer, até acima de Deus, eu seria hipócrita se eu falar que eu amo mais a Deus do que a minha família. Porque a minha família eu convivo o tempo todo com ela, Deus eu não estou nem vendo. Agora os religiosos, os hipócritas falam, eu amo Deus acima de todo, Deus acima da minha família, mas peca o tempo todo e prova que não ama Deus. Mente o tempo todo e prova que não ama Deus. E Deus diz assim, se você, Tiago diz, se você não ama a pessoa que você vê, você vai amar quem você não vê? Sabe onde que eu vejo Deus? Apóstolo ama Deus acima de todas as coisas? Amo. Claro que amo. Mas sabe onde que eu vejo Deus? Eu vejo Deus na minha família. Eu vejo Deus nos meus filhos. Eu vejo Deus em vocês. Eu vejo Deus em tudo. Embora Deus seja uma pessoa, eu vejo Deus no amor. Sabe onde eu não vejo Deus? Eu não vejo Deus na religiosidade, no sistema religioso. Sabe onde eu não vejo Deus? Eu não vejo Deus na vida de uma pessoa que vai na igreja todo dia pregar, mas tem amante, que rouba o patrão. Nisso eu não vejo Deus. Eu não vejo Deus no sistema religioso. Quem está entendendo? Eu consigo enxergar a beleza de Deus quando eu olho para o sol e eu falo, meu Deus, o meu Deus criou o sol. Ontem eu estava ensinando a minha filha a falar lua. Ela olhou para a lua, lua. Falei, ela estrela. Ela estrela. Eu falei, não, aquela ali é estrela. Aquela ali é a lua, ela é lua. Eu ensinar meus filhos o nome dos astros do céu, das estrelas, eu já estou glorificando o nome de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Quem está entendendo? Irmãos, numa boa, vamos parar de ser religiosos. O religioso, ele quer dar um passo acima da perna. Ele quer ser mais para os outros e menos para a sua família, para a sua casa. Abraão começou o seu chamado como um religioso e se tornou um pai da fé. O coração dele foi moldado aos padrões de Deus. Embora ele começou errado, ele terminou bem. Quem está entendendo? Ele disse assim, quando ele ouviu a Sara, ele entendeu, olha, isso está errado. As coisas de Deus não trazem problema. E quando teve problema de Sara com H, ele percebeu, as coisas de Deus não trazem problema. E embora Ismael já tinha quase 13 anos de idade, né? Quando Isaac nasceu, ele pensou, não, as coisas de Deus não trazem problema dessa maneira. Eu estou dando problema com a minha esposa por causa disso. Isso está errado. E aí ele expulsa H de casa. É uma decisão muito dura. Ele expulsa H e o menino diz, vocês serão abençoados e serão uma multidão. Mas não dá. Ele arcou com as consequências do erro, da falta de visão dele. Sabe por quê? Porque ele achou que a promessa era dele. Ele é o cara, Deus deu uma promessa para ele. Só que a promessa é do casal. O homem tem a visão. Olha para mim, olha para o teu irmão e repita, o homem tem a visão. A mulher gera a visão. É simples. Sabe por que tem outros homens que não prosperam? Olha para o teu irmão e fala assim, sabe por que às vezes você não prospera? Porque você até tem visão, mas você não engravidou a sua esposa da sua visão. É ridículo se o homem não é inteligente o suficiente para isso. Ele faz os planos dele secretos. Ele chega em casa, ele é um ostra. Ele vive num ostracismo. Ele fecha, ele fica assim, ó. A mulher fala, o que está acontecendo, amor? Nada não. Vou comprar meu carro, vou comprar minha. Ele não fala nosso não. Fala minha. Comprar meu carro, vou comprar minha casa, vou montar meu negócio, vou montar o meu, vou montar o eu, não sei o que lá eu. E a mulher falou, o que está acontecendo? Já comprou um terreno, chega em casa. Comprei um terreno, aonde? Ah, depois tu vê. Esse terreno vai dar coisa ruim, irmão. Vai dar coisa ruim nesse terreno.
Quem está entendendo? Não, eu escutei um amém muito fraco. Quem está entendendo? Agora, quando eu estou empolgado com uma coisa, minha esposa sabe. O Jorge Lucas puxou isso de mim. Quando está empolgado com alguma coisa, fala 300 vezes naquilo. Eu chego para minha esposa e falo, amor, estou pensando em fazer isso na igreja, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer isso. Ela, amém, amor, que bênção. Mas eu falo de novo, 300 vezes, ela, amor, já entendi. Ela não sabe. Mas eu não quero comunicar algo, eu quero engravidar ela daquilo que está em mim. Eu quero que ela pense igual eu penso, eu quero que ela sinta igual eu sinto. Então eu fico falando o dia inteiro. Amor, imagina a igreja assim, imagina não sei o que lá isso, imagina isso, imagina isso, imagina, e eu fico falando. Ela, amor, tu já falou isso 300 vezes, até 2 horas da manhã. Amor, pensa comigo. Agora olha só, deixa eu botar aqui no papel, eu fico. Ela, amor, eu já entendi, só que não é entender, amigo. Eu não quero que ela entenda. Entender, qualquer um entende. Eu quero que ela engravide, eu quero que ela tenha o mesmo desejo que eu. Eu quero que ela gere isso junto comigo. É esse o propósito. Eu tive um discípulo aqui, que ele chegava em casa, não compartilhava com a mulher. Chegava em casa, comprei um carro. Ele tinha um terreno que a mulher não sabia que ele tinha. Terreno há mais de 10 anos, ele não sabia. Eu falei, tu tem esse terreno? Tu não falou pra mulher? Se tu morre, tua mulher não vai nem poder requerer, cara. É o ápice da falta de relacionamento com o familiar. Dizer que comprou um terreno. Uma pessoa casada, já tem 3 filhos, uma vida com a pessoa, não fala nada. Ele acha, sabe por quê? Ele acha que a esposa dele está alienada de tudo. E que ele vai fazer, eu conquistei, eu tenho, eu consigo, eu vou provar que eu consigo. É uma ganância e um orgulho do homem, que se ele não abrir mão, ele nunca vai ter, nunca vai conquistar. Enquanto não falar, nós conquistamos, nós conseguimos, sem você eu não conseguiria nada. Enquanto você não quebrar esse orgulho, a tua esposa vai ficar com a autoestima lá embaixo, porque ela pensa, se a gente quebrar, a culpa é dele. Se enriquecer, a glória é dele. Então, para mim tanto faz. Não tem autoestima, não tem nada na vida. Não tem desejo de nada. Porque ninguém vive sem mérito, irmão. Todo mundo gosta de ter mérito em alguma coisa. Isso é do ser humano. A vida é uma competição gostosa. Sabe por quê? Nós queremos conquistar para alguém chegar e falar assim, aí, parabéns, e tu se sentir, não é isso? Isso é natural do ser humano, irmão. Pelo amor de Deus, recebeu um elogio pelo teu trabalho na faculdade, recebeu um elogio pelo seu emprego, pela conquista, não é isso? Mulher não gosta de ganhar panela, nem fogão no dia de aniversário, dia das mães, não. Mas ela não agradece quando ganha fora também do dia das mães? Não é dela, não tem que agradecer. Qualquer conquista tem que ser celebrada. Seja um fogão ou uma geladeira. Não é para você não, é para casa, mas tem que ser celebrada. O marido comprou televisão nova, glória a Deus. Aí os filhos veem isso. Isso é maravilhoso, porque um valoriza o outro. Seja de ganhar um presente ou outro. Hoje em dia os filhos ganham um celular, ganham um negócio assim. Ah, obrigado. Vai colocar o negócio? Não. Não, depois eu coloco. Não é celebrado, não é desejado. Não tem desejo de ganhar de novo. Então quando o casal se ama, eles celebram junto cada vitória. A primeira, uma pequena, uma vitória grande. Eles celebram junto. Quem está entendendo, irmão? E aí vem mais vitória, e vem mais bênção. Agora quando o homem diz, a promessa é minha, só vai gerando problema e senso de inferioridade na outra pessoa. Abraão, a promessa é dele, porque Deus deu a promessa para Abraão. E Sara se deu bem, casou com um homem que tem a promessa. Ela não é nada, ela só deu sorte de ter casado com um homem. Não existe isso, irmão. Deus uniu o propósito. Ele casou com a pessoa certa, senão ele seria um fracassado. E aí ele, não é ter um filho. H gerou um filho. Filho qualquer um gera. Qualquer um gera filho. Agora H não. Sara não. Sara não gerou um filho, gerou a promessa.
Essa é a diferença. Você pode gerar qualquer um. Agora, gera uma promessa. Para gerar uma promessa tem que ser a pessoa certa. Para gerar filho qualquer um. Tu tem que valorizar. Porque a tua esposa, ela gera promessa. Ela é uma terra. É lógico, irmão, entenda. Uma semente, ela frutifica sem ter uma terra. Guarda uma semente na mão, mas ela vai frutificar. Uma semente ela só frutifica porque ela tem a terra. A semente é o macho. A terra é a fêmea. Uma semente sem a terra não é nada, irmão. É lógico. O homem é a semente e a mulher é a terra. A mulher gera o homem. Frutifica o homem, o sonho do homem. É lógico. Quando o homem não entende isso, só leva as pessoas à vergonha, a esfrangalho, a mulher fica vendo como se fosse um coadjuvante. Olha no teu irmão e diga, graças a Deus, isso acabou. Imagina Davi, era um homem segundo o coração de Deus, pastor Elcio. Era um homem segundo o coração de Deus. Isso é inegável. Isso é inegável que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não era um homem segundo o coração da família não, irmão. Porque ele cuidava tanto, amava tanto a Deus, escrevia salmos, mas tinha irmão estuprando filha e ele não viu. Quis poupar a vida do filho quando era para ter tirado, não deu amor ao filho quando era para ter dado, trocou tudo, cheio de remorso familiar. Pegou a mulher do melhor amigo, engravidou ela, perdeu o filho da gravidez, daqui a pouco causa um distúrbio descontrolado dentro da família. Aí ele, quando toma posse do reino, ele manda Abner trazer Mical, diz, traz Mical comigo. Mical foi dada para ele por preço de 100 prepúcios de filisteu. Aí quando ele foge, o pai dela dá ela para outro homem. E aí quando ele recupera o reino de Saul, ele pega e toma Mical de volta. A Bíblia diz que o marido de Mical, ela já estava casada, irmão. Talvez já 7 anos, 8 anos com outro homem. Porque o pai pegou, tomou ela de Davi. Olha só a vida da mulher. O pai pegou ela aqui, deu para outro, pegou ela do pro outro. Agora Davi fala, olha que jogo de poder. Traga Mical de volta para mim, porque eu tenho o direito dela. Eu comprei ela um preço de 100 prepúcios de filisteus. Traz ela para mim. Aí traz Abner de novo. A Bíblia diz que o marido de Mical veio até metade do caminho chorando. Me devolve minha mulher, me devolve, chorando. Olha que trauma. E Abner olhou para ele e disse, homem, volta para o teu lugar. Tomou a mulher de dentro da sua família. E entregou para Davi. Aí, tá vindo ele adorando na frente da arca. O sonho dele era adorar, né? Eu nasci, é para isso que eu estou aqui, só quero te adorar. Aí o cara fica, te adorar. Ele canta. Aí a mulher tá olhando, meu Deus do céu. Que vontade de sair de dentro da igreja. Para te adorar. Sei que lá, não sei que lá. Ele canta bonito, aí a mulher fica. Meu Deus, que nojo que eu tô. Que vontade de ir embora. Sumir. Veio ele dançando na frente da arca. Cheio do espírito, né? Ei, glória a Deus. Varão, dançando. Ei. Aí Mical está de cima da janela, olha e diz assim, esse é o rei de Israel? Aí ele olha para a mulher e diz assim, tu tem ciúme de mim, que eu estou adorando, não sei o quê? Eu já vi tantos pregadores pregar sobre Mical, meteu o malho em Mical, coitado de Mical. É muito fácil. Tem Mical aqui, irmão! Sei que lá, aquilo outro! É um homem que prega segundo a alma dele. Aí Davi olha para Mical e diz, tu tem ciúme da minha adoração? Você vai ser infértil para sempre, amaldiçoa ela. E aí tem gente que diz assim, tem Mical aqui, vai ser infértil, que não sei o que lá, que atrapalhar a adoração do marido. Irmão,
Por que ele não pegou ela e levou ela para adorar junto com ele? É muito fácil uma mulher que o pai joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, o marido vem atrás chorando, dizendo, toma ela da família, pega ela, sai para buscar a arca, não leva a esposa, aí a esposa está falando uma crítica, criticando ele, mas na verdade querendo chamar a atenção dele, e ele em vez de falar assim, amor, senta aqui, está com algum problema, quer conversar? Não, é muito mais fácil amaldiçoar do que ter relacionamento. A verdade é essa. Só que tudo que Davi faz, a gente bate palma, né? É o Davi, né? Até a Record deu ibope a beça com ele. É muito fácil você chegar, né, irmão? E falar, tá com inveja! Eu ouvi um pregador pregando assim, o cara pregava assim, ó. Deixa Davi adorar, deixa Davi louvar, deixa ciumenta, invejosa, deixa Davi adorar. Esse homem deve bater tanto na mulher dele que coitado dessa Miquéia. Meu Deus do céu. É porque a pessoa pega um texto segundo a sua alma e as motivações perversas do seu coração e esquece que por trás de um texto existe um ser humano que só queria a atenção do marido, além de ser abençoada, foi mais amaldiçoada ainda. Olha para o teu irmão e diga assim, as pessoas precisam ser abençoadas. Não é ser amaldiçoado, não. Agora tu pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Existem mulheres que geraram problemas sérios. E existem mulheres que geraram bênção. Raabe era uma prostituta. Gerou um descendente dela, nasceu o Messias. O Senhor Jesus, ele não olha para o que o homem era, ele olha para o que o homem é. Ele é amor. Se você olhar a mãe de Jefité, era uma prostituta e gerou um libertador, um juiz. O Senhor não olha para o estado que você é, olha para onde você vai chegar. Porque o Senhor é o remidor. Esse é o Deus da graça que nós servimos. O Senhor não olha o meu passado, não olha o seu passado. Existiu Rebeca, que é o sinal da igreja, não é isso? Dentro da Trindade, né? É a igreja. Dentro da Trindade, não, dentro do contexto de Trindade e igreja, relacionamento, ela é a igreja. Isaac é o marido, Cristo, não é isso? Os teólogos afirmam isso, que representatividade. Isaac, Eliezer é o Espírito Santo que vai buscar a igreja, que vai buscar a Rebeca. Abraão, Deus, Isaac, o filho, Rebeca, a igreja, e Eliezer é o Espírito Santo que vai buscar a igreja. É essa a representatividade, tá? A pré-figuração do Antigo Testamento que aponta para Cristo, a Trindade e a igreja. Isaac carregando a madeira nas costas, subindo o monte, representa Cristo. Já preguei sobre isso. Mesmo assim, olha como que ela mostra a falibilidade da igreja. Ela começa a gerar um filho dentro da barriga, contenda. Os filhos já estavam brigando dentro da barriga. Sabe por que os filhos, Jacó puxando a perna de Esaú? Olha que confusão. Esaú já ali brigando com Jacó. Por quê? Porque você gera aquilo que está na tua mente. A verdade é essa. Uma pessoa já tem uma mente conturbada, ela só vai gerar problema. Uma pessoa que já tem uma mente dividida, uma mente gananciosa, uma mente problemática, ela já vai gerar problema. Porque a Bíblia diz que você vai dar à luz aquilo que você pensa. Tiago vai dizer isso no Novo Testamento. Ele vai dizer, se você ficar pensando no pecado o tempo todo, você vai gerar o pecado. O teu pensamento vai produzir as suas obras. Por isso ele disse, pense nas coisas do alto, pensa na palavra, pensa em Deus. Ficar pensando em pecado, embora você não praticou ele ainda, mas tu ficar pensando, não lutar contra o pensamento de pecado, uma hora você vai acabar pecando. O pecado vai vir, você vai dar a luz ao pecado. Isso vai se manifestar em obras, porque os nossos pensamentos influenciam aquilo que a gente gera.
Por isso temos que procurar todos os dias um pensamento santo, uma mentalidade santa, transformar nossa mente pela palavra, transformar nossa mente pela oração, pela adoração. Quando um pensamento ruim vir na minha mente, na tua mente, você já transformar esse pensamento no pensamento de Deus, para você gerar as coisas de Deus na sua vida. Onde já dá uma indecisão de mente, você já, dentro do ventre, você já gera confusão. Os filhos conturbados um com o outro. Daqui a pouco ela pega Jacó, vocês conhecem a história, e coloca contra o pai. E Jacó engana o pai pela influência dela. E Jacó agora sai fugido porque Esaú quer matar Jacó. E ela nunca mais vê o filho predileto dela. Por quê? Uma pessoa desde a gestação, antes de gerar, já tinha uma confusão de mente. E ela passou todas as complexidades da alma dela como um efeito placebo. Ela foi passando para a descendência dela. Quando uma mulher doente, uma mãe doente, ela gera filho doente. Quer ver um exemplo? Eu não falei de bênção, agora eu vou falar de mulheres também que tem que ser exortadas também, amém? Está indo para o final do culto já, o culto termina antes das 9. O casamento acabou, tu tem filho. O casamento não deu certo, você não era da igreja, agora tu é crente, está com uma outra mentalidade. Deus te deu a oportunidade de repente de ter um outro casamento, porque você viveu uma época antes do conhecimento bíblico, não é isso? Você está casado. E aí o teu ex-marido, que era o amor da sua vida, agora virou o diabo. Só que ele é o pai do seu filho. E aí você bota teu filho, teu pai não presta, teu pai é isso, aquilo, outro. Teu pai prefere os filhos da outra mulher, você é parente dele, ele só está contigo por obrigação. Olha como que ela vai gerando complexidade na mente. O ódio e a raiva que ela tem do marido, esquece que o filho é filho dele. Em vez de ensinar o filho dela a amar o pai, ela bota todas as complexidades da mente dela, a raiva, os ódios, as feridas dela, transfere para o filho dela. Isso é a mulher tola. É a mulher tola. Não sabe separar o que é uma criança e o que não é. Ela pode até compartilhar as dores dela com o pastor dela, com a pastora. Eu estou com muita raiva do meu ex-marido, porque ele trata o filho dela, o filho dele, com a outra mulher melhor, né? Tem esse dilema que diz que homem é igual gato, né? Ele tem amor à casa. Ele está aqui com essa família, ele ama essa família. Ele está aqui com essa família, ele ama essa. E se ele mudar para essa, ele ama essa. Ele ama a casa que ele está. E aí a mulher, ela é sentimental. Ela está no outro casamento, mas ela está agarrada também com o sentimento lá atrás. E esse embaralho de mente, ela não se define, ela não está casada nem com um e ainda perturba a vida do outro. Olha só como é que funcionam as coisas. E se a gente tem pensamento duplo, nós vamos gerar problemas. Vamos gerar uma coisa boa, mas sempre com problema. Temos que nos definir no Senhor e nos resolver. Eu não vou falar para o meu filho os defeitos do pai dele. Os defeitos do pai dele vai ficar para ele. Ele vai descobrir sozinho. E quando ele vier comentar os problemas do pai dele comigo, ele é teu pai, respeita ele, ora por ele. Tu tem direito de falar mal do pai dele para qualquer outra pessoa, menos para o filho. Quem está entendendo? Se você não tiver essa sabedoria, irmão, tu vai gerar problema. Tu está achando que está ajudando teu filho? Tu não está ajudando ele. Tu está criando um problema maior ainda, porque teu filho vai crescer uma pessoa conturbada de mente. Então é falta de sabedoria. Davi, agora eu quero falar de uma outra mulher. Abigail, diga Abigail. Davi estava no deserto, protegendo a plantação e os rebanhos de Nabal. Não vai. Os guerreiros de Davi queriam comer uma ovelha de Nabal. Davi disse, não toca. A gente está no deserto, mas nós não somos forasteiros e bandidos não. Esse rebanho tem dono. E embora ele estava com 400 soldados guerreiros, eles poderiam pegar e saquear à vontade. Davi disse, não, vocês estão com fome, mas esse rebanho tem dono. Ao contrário, veio os saqueadores para saquear o rebanho de Nabal. Davi lutou com os seus soldados, defendeu o rebanho de Nabal para não saquearem. Quando ele acabou de matar os inimigos de Nabal, que vieram saquear o seu rebanho, Davi mandou um recado para Nabal e disse, olha, nós protegemos os seus servos, protegemos os seus animais e a sua plantação. Mande comida para mim e para os meus guerreiros, para os meus soldados. Um boi, irmão, talvez 2 bois, iria saciar a fome daqueles 400 homens. Nabal manda dizer assim, diga para Davi que é um
usa esses termos mesmo, tá? Vagabundo. Aquele que vaga. Aquele que não tem onde descansar suas nádegas. É isso mesmo, que fica vagando. Diga a ele que ele vai comer em outro lugar. Aqui na minha comida ele não vai comer não. Davi manda um homem, assim mesmo, ele dá esse recado. O soldado de Davi diz assim, ó. Ele disse isso. Davi disse, ele vai morrer hoje ainda. Eu vou matar ele hoje ainda. Davi manda os guerreiros ir para matar ele. No meio do caminho vem Abigail com comida à vontade. Com animal carregado de comida para o exército inteiro. E diz assim, Senhor, se ajoelha diante de Davi e diz, meu Senhor, perdoa meu marido. Ele é um tolo. O nome dele é Nabal. Já não é à toa, porque Nabal em hebraico significa tolo. O meu marido é um tolo. Poupa a vida do meu marido, tem misericórdia, porque eu tenho sabido de ti e de outras pessoas quão generoso o Senhor é. Poupa ele é um tolo. Então Davi olha para ela e diz assim, por você, que é uma mulher sábia, diga-se de passagem, né? E já olha para ela com outros olhares, né? Davi fica admirado com ela. Quando ela volta para casa, o marido começa a brigar com ela porque serviu Davi. E naquela mesma noite aquele homem morre. Bêbado, cai para trás, quebra o pescoço, morre, engasgado. A justiça de Deus. Na mesma noite aquele homem morre. A primeira coisa que Davi faz, quando descobre que o marido daquele tolo tinha morrido. Traga a Abigail que eu quero casar com ela. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, deixa de ser tolo. Porque tem muito Davi para sua esposa aí. Uma salva de palmas só para os homens de Deus aqui nessa igreja. Tem muito príncipe de olho na sua Abigail, irmão. Esperando só tu cair e quebrar o pescoço. E ela nem moveu uma palha para isso, foi a justiça de Deus. Eu não tenho discurso vingativo e maldito, e nem digo para nenhuma mulher orar dizendo assim, Senhor, tira esse Nabal e dá o Davi. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que ela orou, pedindo isso. Mas você pode orar e falar, Senhor, arranca o Nabal de dentro do meu marido e coloca um Davi dentro dele. Olha só de palmas para mulheres sábias. Entenda. Quando uma mulher é fiel ao Senhor, não adianta também uma tola pedir um Davi. Porque uma tola merece um Nabal. E os dois se amam. Né? Igual aquela música, né? A gente tem tudo pra dar certo. Amarrão bambão. Não tinha um negócio assim antigamente? Tem gente que se merece mesmo. Tem gente que se merece. Sempre tem um tolo para uma tola. E sempre tem um sábio para uma sábia. Agora, se uma sábia ora para o marido ser sábio, e o marido continua e insistir em ser tolo, ela não vai conviver com tolo para sempre. Tem duas alternativas. Ou Deus transforma esse tolo num príncipe, ou Deus leva esse tolo e entrega um príncipe. Mas Deus vai julgar, porque Deus é justo. Ou tu acha que o tolo vai continuar praticando a tolice pro resto da vida, e a outra pessoa vai viver como se não existisse um Deus justo na terra? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando bons e olhando maus. Ele tem o tempo certo para executar a justiça dele. O tempo de Nabal foi a própria comida dele entalada no seu pescoço. E a mulher dele morando no palácio. E teve filho com ele também, tá? Abigail. Mas a Bíblia nem menciona o filho dela com Nabal, talvez nem teve. Então, irmãos, entenda o seguinte. Procure o caminho da sabedoria e da honra. Abandone o caminho e a rota da desonra. Porque sucesso com ridículo tem muita gente que faz.
Agora, sucesso com honra são para poucos. Sucesso com honra são para poucos.